Muito bem, então vamos hoje, mais uma vez, meditar os discípulos de Emaús. Eram discípulos, tiveram experiência pessoal com Jesus, conviveram com Ele, mas depois da morte, perderam as esperanças. Estavam desanimados, né? Isso acontece muito com a gente. Temos um encontro pessoal com Ele, principalmente após os encontros, como a gente teve esse final de semana, no Seminário 2, né? Quantos testemunhos, quantas pessoas que tiveram o coração ardendo ou não? Teve um pessoal de uma cidade aqui próxima, que disse assim, pelo amor de Deus, padre, tudo que tiver nessa paróquia, chama a gente. Tudo. Não deixa a gente de fora. O encontro com esse amor que queima, né? O amor que vai além da nossa capacidade de entender. Mas, por vários motivos, com o tempo, isso pode esfriar. Um deles é a provação. Os discípulos passaram por uma provação muito difícil. Aquele mestre que andou sobre as águas, ressuscitou os outros, de repente estava crucificado, morto. Como assim? Ele era o cara. Então aquilo para eles foi muito difícil. E para nós seria também. É muito fácil criticar hoje, mas imagina, desanima. Por isso que no Evangelho, ele faz questão de dizer que eles caminhavam como que cegos, né? Não diz aqui? Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então a provação é um dos aspectos. Se você passa por uma provação, parece que as coisas não vão bem, as contas só aumentam, a doença não melhora, a alegria parece que não vem mais, ou algum vício na família, ou uma doença de um amado, um de seus entes queridos, um luto, que talvez é a dor mais doída, né? E te faz perder um pouco as forças. E infelizmente isso deixa você um pouco cego também com as coisas de Deus. Você começa realmente a não enxergar mais a graça. E aqui é uma razão para nós não perdermos as esperanças quando nós tivermos a provação. Porque Jesus continua conosco, está vivo, não morreu de vez. Está vivo, está conosco. Agora existe um outro aspecto na sociedade atual, que é mais grave. São aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus, como nos encontros, são fervorosos por um tempo, mas depois se embrenham na vaidade, no corpo, ficar corpo, né, todo sarado, nas roupas mais bonitas, ou no cargo profissional, está querendo ter um cargo que ganha mais, ou nos bens, começa a comprar uma coisa aqui, uma chácara, fazenda, aí vai para lá. É a pessoa que vinha à missa vai para o final de semana, e esfria, não vem à missa mais. E aquele fervor vai apagando, e a cegueira aumentando. A tal ponto que chega lá na frente, está apanhando, sofrendo e não sabe mais como resgatar o primeiro amor. Até é uma das leituras de Apocalipse, né? O que te falta é voltar ao primeiro amor. Começa a desiludir, a perder as forças. Quantas e quantas famílias que eu atendo, mas são centenas, que vêm aqui com um monte de emaranhado de problemas e não conseguem nem identificar a raiz do problema. É tão cego. E olha bem, não são pessoas ruins, viu? Às vezes alguém pensa, não é porque são pessoas que são más. Não.
Pessoas boas, que têm boas intenções. Né? Trabalhar é bom, ganhar dinheiro, sustentar a família, passear. Não são coisas ruins. Muitos vêm criticando, padre, por que eu passo por isso? Porque eu sou honesto a vida inteira. Mas deixou de lado Cristo, a igreja, a adoração, a missa. Começou a ficar cego. Aí a religião fica mais como um suporte para se sentir bem, para se proteger, para as coisas irem bem, para a plástica não acontecer nada demais, né? Não estou falando que não possa fazer plástica, né? Cristão pode fazer plástica, né? Ou não? Pode. Não é pecado. Agora, existem condições. Qual delas? Quais? Que não seja um gasto que vai atrapalhar o seu sustento de coisas prioritárias da sua família. Que realmente veja se aquilo é necessário mesmo, né? Porque tem gente que se sente mal, tem complexo de inferioridade. Às vezes, enquanto não faz a plástica, não consegue nem vir rezar. Tem gente, é assim. Então, a gente tem também que entender a fraqueza de cada um. E qual que é a outra coisa mais importante? Que a plástica tem que servir para você vir mais aqui rezar, porque ela em si não vai te fazer mais feliz. O máximo é que você pode ter menos complexo e vir mais na sociedade, rezar mais, vir às missas. Aí sim, ela serve para um fim maior, que é a união com Deus. Todos os nossos atos têm que ter como fim a união maior com Deus. Todos. Então, nesse sentido, a plástica pode ajudar alguém. Por exemplo, que o pai ou a mãe criticava, orelha de abano, dumbo. Se os próprios pais criticavam, riam da criança, imagina quando ela vira adolescente. Não quer sair de casa. Não quer vir à missa. Então você faz a plástica, a pessoa se sente melhor e pode vir mais, não é? Pode vir rezar mais, pode ter uma vida social melhor. Mas o intuito tem que ser a união com Deus, porque se você pensa que a plástica, a academia, o cargo, os bens vão te fazer felizes por si, esquece. Você vai ser uma eterna frustrada. Guarda o que eu estou te dizendo. Você nunca vai ser feliz na vida. Sua família vai ser destruída pelo demônio. Filhos, genros, nora, um caos. Repito, não estou falando de pessoas ruins, não. Pessoas boas, honestas, trabalhadeiras. Não estou falando de pessoa má, não. Mas pessoas que não priorizam Deus na vida. Não colocam em primeiro lugar. Ficam cegos diante da ação sobrenatural do céu. E são muitas pessoas. Quando eu cheguei aqui em Porá, eu ouvia muito, padre, pessoa aí, era líder da comunidade. Hoje nem vem na igreja mais. Fulano aí, fundou a renovação. Agora não está participando mais. Dói isso. Graças a Deus nós estamos tendo cada vez mais neoconvertidos. Muita gente que não era de igreja está começando a participar. E uma das coisas que eu falo, pelo amor de Deus, não recue na sua entrega a Jesus. Porque senão você vai ser um eterno frustrado. E ainda tem o risco de perder a vida eterna. Faça aquela terapia que eu falei outro dia. Vai no cemitério. Vê quantos estão lá há mais tempo no cemitério do que na sua casa. A grande maioria. Eu fiquei assustado esses dias, né? Você vai lá, você calcula. Está mais tempo lá do que na sua casa. E mesmo que os ricos possam ter uns
os mausoléus maiores, mais bonitos, mas lá dentro tudo igual, né? Só osso. Mas aqueles que priorizaram a Deus, pena que essa tecnologia, a gente podia mandar uma mensagem para os anjos para pôr uma televisão de LCD em todos os túmulos, para saber onde que a alma está, né? Ia ser bom, não ia? Estou no inferno, aí vê lá gritando para sempre. Ah! E aquelas que estão no céu, gozando eternamente da alegria. Se tivesse um LCD, né? Se essa tecnologia chegasse para... Porque a gente olha os ossos, parece que está todo mundo lascado mesmo, né? Mas não. Aqueles que priorizaram a Deus neste mundo, Deus prioriza a alma dele. Aquele que renunciou ao dia a dia. Quando você acorda, a primeira coisa que você tem que falar é: o que eu vou fazer para Deus hoje? O que é prioridade na minha vida? É a missa? É a minha o terço? É a minha adoração? É a Bíblia? E depois vem o resto. Depois vem o resto. E Deus olha cada detalhe que você renuncia por Ele. Cada detalhe. E uma das coisas bonitas dessa passagem é que mesmo cego, quando Jesus falava, ardia o coração, mas eles não conseguiam identificar o que é. Quando vocês vão para um lugar que sonham, um resort, né? Acabei de falar com meu pai ali. Foi para um resort. Saiu domingo, hoje, para voltar domingo. Eu nem quis perguntar se eles foram à missa ontem. Eu não quis perguntar se eles vão à missa em algum lugar antes de viajar no domingo. Né? Porque esses 7 dias do resort, all inclusive, não preenche nada a alma deles. Nada. Nada. É como se calcificasse o coração. Agora, o que eles sacrificarem para ir à missa é o que pode ainda arder no coração deles. Só que eu pensei, eu já falo de missa para eles há tanto tempo, eu não estou mais, não vou ficar mais questionando, né? Apesar que a minha mãe perguntou semana passada se na missa do sábado já estava, já cumpre preceito, né? Eu estava em Goiânia tem missa na Sagrada Família, 10 da noite, 3 da manhã, sabia? 3 da manhã. O que vai ter de gente que vai para o inferno lá em Goiânia por causa disso, né? Porque se falar que não podia, que hora? Tem 7, tem 10, tem, sei lá, meio-dia, 3 da tarde, 18. Uma atrás da outra. 10 da noite. Como é que não vai? Então, quando Jesus falava com eles, mesmo sem saber que era Jesus, ardia o coração, assim como ardeu esse pessoal de fora, quando estava aqui. Porque a nossa alma tem sede de Deus. Tem sede. Né? E mesmo que meus pais vão à missa, não sei se foram, não é hora de viajar domingo e voltar domingo. Isso não é certo. Porque você corre risco. Você corre risco. Está errado. Cristão não deve viajar domingo e voltar domingo. Você deve estar me assistindo, né? Não se viaja. Somos cristãos. Domingo, você garante a missa. E os outros dias, mas senão você vai continuar ficando cada vez mais cego. Cego. E morre apanhando sem saber por quê. E se apanha,
como veio todo mundo aqui me procurar depois de 50, 60 anos de idade, o pai com 70 separando da mãe, porque está chifrando, com 70 anos de idade, o genro que não deixa mais a filha ir na casa, o marido que está alcoólatra, aí vem aqui e fala, não, eu sempre fui honesto, por que estou passando por isso? Tá bom, então vamos ver o que você não fez para Deus e permitiu que o demônio semeasse o joio. Vamos ver o que você não fez para Deus. Aí é uma catástrofe. Rezava o terço todo dia? Não dava tempo, porque tinha que cuidar do trabalho, depois eram os filhos. E a missa? De vez em quando. Lia a Bíblia? Não dava tempo. Então, meu filho, prepara, porque daqui para frente vai piorar. E agradeça de você apanhar os últimos anos da sua vida, até chegar a um ponto a virar munha, porque é melhor sofrer aqui do que ir para o inferno. Essa é a questão que me dói. Pessoas que têm um encontro pessoal com Jesus e depois priorizam um monte de besteira. Vaidade da vaidade. Tudo vaidade. Vai lá procurar agora no cemitério quem que é o rico, quem que é o bonitão, sarado, a bonitona, plastificada. Qual o narizinho que está mais bonitinho lá? Vai lá ver. Repito, não é pecado, desde que você prioriza a sua união com Deus. Tem pessoas que têm trauma, que precisam fazer plástica. Eu sou um dos que sempre falo. Às vezes tem pessoa que chega aqui, eu tenho esse defeito, papai, eu não saio de casa. Opera, vai lá, né? Resolve isso aí, ué. Mas vem rezar. Sai de casa e vem rezar. Se é isso que está atrapalhando, né? Se eu fizesse uma cara do Brad Pitt, eu ia vir rezar muito mais tranquilo, né? Sair de casa mostrando, mas para rezar. Para rezar. Existe uma virtude que chama prudência, que a gente chama aurigo virtude, aquela que guia todas as virtudes. A prudência, a virtude da prudência, é aquela que guia todos os seus atos para ter como fim a união com Cristo. Tudo que você faz, você tem que pedir a virtude da prudência. Tudo que você faz tem como fim a união com Deus. Esse é o fim do ser humano. Quando você educa um filho, você tem que educar que todos os atos dele, na escola, em casa, tenha como fim a união com Deus. Tudo chama prudência, que nós hoje chamamos de sabedoria. Mas não é. A prudência, essa prudência da moral católica, que guia todas as outras, seria a pessoa sábia, que sabe usar cada momento, o momento de lazer, para se unir a Deus, o momento de trabalho, para se unir a pessoa que não tem essa virtude da prudência e sabedoria, ela acha que o trabalho é uma desgrama, que afasta ela de Deus. Não! O sacrifício do trabalho pode te aproximar de Deus. Ou então acha que não deve passear, porque vai... Não, você pode passear e aproveitar o passeio para se unir a Deus. E assim por diante. É a prudência que faz que você use tudo para essa intimidade com Deus. Tudo. O relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, tudo pode te levar a uma intimidade com Deus. Esse é o fim do ser humano. Estar intimamente ligado a Deus. É o fim maior. E aí sim, você vai chegar no final da vida com uma família virtuosa, fiel, matrimônio fiel, né? Os filhos honrando você, porque você sempre apontou que a prioridade era Deus. Sempre. Então Deus vai te honrar, né? Deus vai pôr a mão sobre você, porque você foi fiel, você priorizou Deus.
Vocês que são neoconvertidos, que não era de igreja, apesar que eu vou contar um negócio para vocês, né? Até para gabar essa paróquia. Os neoconvertidos daqui estão dando show, viu? Eles estão apaixonados por Jesus de verdade. Eu acho difícil que um dia eles comecem a desviar do caminho. Mas eu digo a vocês que estão começando agora na igreja, nunca mais recue. Sempre na sua vida, priorize as coisas de Deus, até a morte. Por favor, não tornem a se tornar cegos. Não voltem a se tornar cegos. Porque eu atendo dezenas de cacos que chegam aqui. Cacos. Eu pego os cacos de pessoas boas. Não estou falando de pessoas ruins. Porque as ruins, tudo bem. A gente já sabe que escolheu o caminho das consequências. Desonestidade, roubo, assassinato, droga. Apesar que droga não quer dizer que a pessoa... Tem muitas pessoas que usam droga, são muito boas, né? São até humildes. Mas eu estou falando de cacos de famílias boas. Boas. Mas que não optaram por Deus em primeiro lugar. Cacos. Mas cacos mesmo. Eu acho que até Deus permite isso para salvar essa família. Ele vai dando tempo, né? Chega lá nos 60, 70 anos. O que tem de adultério depois de 65, 70 anos, que era a hora de falar, agora acabou, não é possível, né? Vou pular a cerca nessa idade. É tão fora da racionalidade. Mas não, chega um adultério com 65, 70 anos. Você tem cabimento um negócio desse? E começa a destruição da família. Pá, 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 pá. Aí quando está um caco, vem atrás aqui chorar. E quando você faz a investigação, a família não priorizava Deus em nada. Famílias boas. Famílias boas. Mas não basta ser bom, não basta ser honesto. Você tem que combater contra o mal. E se combate contra o mal, rezando, comungando, confessando. É um combate. Imagina numa guerra. No meio da guerra, você põe uma pessoa boazinha, e ela está caminhando. Não, eu não quero pegar na arma. Eu sou bom. Não é isso? Hã? Ou não? Você vai ser metralhado até os olhos. O cristão não é esse. O cristão diz, estou numa guerra. E combate. Para sua família não ser destruída. A paz esteja convosco. O único que dá essa paz é Cristo ressuscitado. O resto é resto. Não deixem de lutar. Eu nem vou falar que daqui a uns anos eu vou atender vocês, porque provavelmente não estarei mais em Porá. Mas estará algum outro padre aqui para recolher os cacos e perguntar, você priorizou Deus na sua vida? E aí vem a resposta. Nós não tivemos tempo. Era tanta coisa para fazer. Mas eu repito, ainda é bom que você vire caco nesse mundo. Porque se tivesse a televisão de LCD no cemitério, vocês iam ver que o negócio é pior depois que morre.